direto do Gramado Summit. Com o primeiro dia do evento, temos o protagonismo do Vale do Taquari nos palcos do evento. Acabamos de sair do momento de apresentação da fisioterapeuta Fernanda Green Rosa, que participou de um painel sobre saúde, tecnologia e inovação no palco Share. Junto com a gente está a doutora Maria Cláudia Piccoli, cirurgia plástica, que hoje esteve na plateia prestigiando a colega profissional da área da saúde, mas que esta dupla tem aí um trabalho conjunto que nós vamos conhecer um pouco mais agora. Fernanda, parabéns pela sua conquista de estar no palco da Gramado Summit. Nos conte um pouco de como você recebeu essa oportunidade, conquistou este espaço. Acredito que foi através da comunicação, né? Justamente por comunicar a importância da fisioterapia na reabilitação de tecidos cicatriciais, que é o meu trabalho, né? O pós-operatório, se propagou ainda mais com o podcast, o meu podcast, que é uma forma que a informação chega para diversos públicos, de vários nichos, quem está pensando em fazer cirurgia, enfim, então através dessa minha comunicação e da minha luta pela representatividade, que chegou o convite para palestrar no Gramado Summit. Foi uma honra, ainda mais para falar sobre saúde, inovação e tecnologia. 3 temas super atuais e vão ser temas, eu acho que eternamente, né, Maria? Me pediram um exemplo, eu disse, gente, eu vou ficar até amanhã falando, né, do meu setor, do setor da Maria, que a gente trabalha juntas em função da cirurgia plástica e da reabilitação. Eu teria inúmeros exemplos para falar, então até o tempo foi curtíssimo. E depois, agora, a gente pode, então, manifestar um pouco mais com as perguntas que vêm do público, né? E olha que interessante, conquistar o espaço por meio da comunicação e da própria tecnologia. Exato. Que propicia esta ampliação, né, da mensagem por meio do digital para mais pessoas, ajudando a levar informação, levar conteúdo, mas também conquistar, né, este espaço de representatividade, de credibilidade. Exato. Porque a partir de uma informação de qualidade se constrói essa credibilidade, se firma ela, na verdade, né? Sim, hoje em dia todo mundo tem acesso fácil à informação. Todo mundo tem internet no telefone, né? Então é muito fácil acreditar o que está nas redes, está por aí. Mas quando a gente faz um trabalho sólido, consolidado, baseado em comprovação científica, né? Ainda mais quando a gente vê o resultado dos pacientes, a gente, e principalmente os pacientes, só tem a ganhar, né? E a fisioterapia tem aí uma ampla atuação, são muitas áreas. E o que fez você escolher este nicho, este foco do pós-operatório, do pré também, né, de apoio aos pacientes? Observando, então, a demora na reabilitação dos pacientes, e me colocando no lugar dele, eu acho que empatia é a grande palavra nesse momento, né? Me colocando no lugar de paciente, eu só pensava, meu Deus, o dia que eu quiser fazer uma cirurgia, eu não quero passar por tudo isso, né? Eu quero ter uma recuperação mais rápida, não quero ter tanta dor, eu não quero ficar toda roxa, enfim, todos aqueles transtornos que a gente sabe, né, que acontecem num pós-operatório de cirurgias plásticas, estéticas e reconstrutivas. E desde que eu consegui explicar, então, para os cirurgiões, e está aqui a Maria de prova, né, de que a gente poderia fazer um trabalho em conjunto em prol do paciente, pensando no paciente, a reabilitação mudou drasticamente. Está aqui a Maria para não me deixar mentir, né? Bom, e justamente falávamos aqui antes de começar o nosso bate-papo que este seu trabalho, ele é reforçado, ele é possível hoje de ser compartilhado para mais profissionais, quem sabe se inspirarem e verem a importância, a diferença que faz na vida do paciente, por conta de profissionais como a doutora Maria Cláudia Piccoli, que abriram este espaço, que receberam este olhar, né, e que também atestam os resultados. Maria Cláudia, nos fale um pouco sobre estes resultados e como foi essa conexão entre vocês. Boa tarde, Lu.
Primeiro eu quero super parabenizar a Fer, adorei a apresentação, fiz vários takes e eu era aquela super empolgada na plateia, balançando a cabeça. Isso, é isso! Porque eu acho muito válido o engajamento que a Fer tem em prol dos pacientes, do trabalho dela e em toda a área da fisioterapia em defesa dos próprios colegas. Ela quer crescer, mas ela quer fazer crescer toda a fisioterapia junto com ela. Porque o trabalho que ela faz é sim tão fantástico que ela sabe que ela é só uma, não dá conta de tudo. Então, isso tem que ser mostrado além. Isso não pode ficar só na cabecinha dela e nas mãozinhas dela. E ela enxerga isso. O teu próximo passo é pensar num curso, Fernanda, para passar os teus ensinamentos para frente. E eu sou uma grande entusiasta do trabalho dela e na época que eu enxerguei que isso estava existindo, estava ocorrendo no pós-operatório da cirurgia plástica, eu queria alguém comigo. E me caiu no colo quase alguém que estava super empolgada para querer fazer aquilo. Então foi um casamento de muito sucesso, mais de 3 anos, Fê? Ou fechando 3 anos agora no inverno, né? 5, o tempo vai passando muito rápido. Então foi sim uma união de muito sucesso na qual eu tenho total percepção que o pós-operatório não é só meu como médica. Entende? É muita pretensão, como tu mesma colocou, Fer, é muita pretensão do cirurgião achar que o pós-operatório, que o paciente é só dele. O atendimento é multidisciplinar e todo mundo ganha. A Fernanda, ela atende meus pacientes, ela me dá vários toques, vários insights. Fê, obrigada. Fê, é isso aí. E da mesma forma, se ela tem qualquer questão, qualquer dúvida, a gente troca ideia e troca informação sobre os pacientes e quem ganha é o paciente. E aquilo que a Fernanda falou sobre reabilitação precoce é fato, é verdade. A reabilitação que eu vejo hoje, ela é muito melhor e muito mais acelerada com um atendimento, sim, multidisciplinar de alguém que presta atenção, não é só colocar fita, né, Fê? Profissional dependente, né? Profissional dependente. Entende? Então tem que ter alguém que saiba o que está fazendo, porque isso também não é isento de complicação. Então a gente tem que confiar no profissional capacitado, que quando uma área começa a levantar e chamar atenção, muita gente quer. Bom, pode fazer, mas vai se preparar e se capacitar. E o quanto este papel, né, de suporte ao paciente, essa recuperação tão rápida que se torna muito mais acelerada, também amplia o acesso aos procedimentos cirúrgicos, principalmente na área estética, porque eu acredito que muitas pessoas deixavam de fazer por medo do tempo ou mesmo pela impossibilidade de pararem, de se afastarem do trabalho por tanto tempo, muitos por medo da dor, como você falou ali no palco, né, que uma realidade, né, que muitas pessoas têm esse receio. Então, contar com a profissional cirurgia plástica dando todo o suporte, orientação, tirando as dúvidas e ter este amparo da fisioterapia auxiliando, acredito que amplia esse acesso, mais pessoas se encorajam a ir em busca do seu sonho. Exato, exato. E tem 2 coisas aqui que eu gostaria de complementar a tua fala. Quando a gente fala em reabilitação mais rápida, não quer dizer resultado final, tá? Porque a recuperação ela tem várias fases. Aquela fase mais crítica, que é a fase da dor, do desconforto, das incapacidades, né? Essa sim a gente consegue acelerar, né? Agora o resultado final é outra situação. E outra coisa que também, além da dor, que é um dos maiores medos do paciente, o segundo maior medo é da cirurgia dar errado, né? E daí cicatriz, inchaço, e daí quando o paciente procura um médico capacitado, bem formado, né, que está atualizado com as novas técnicas cirúrgicas, e esse médico está aliado a um fisioterapeuta que vai dar toda a reabilitação e que o fisioterapeuta já consegue atender o paciente no pré-operatório, a chance de dar errado é realmente reduzida, é muito pequena, porque a gente sempre fala, toda cirurgia tem chance de dar alguma intercorrência, toda. Agora, quando a gente faz o gerenciamento de risco e a gente consegue minimizar essas possibilidades, é tudo que a gente espera, né? E até é tudo que a gente espera caso a gente fosse um paciente também, né? É um paciente mais bem visto, mais abraçado, mais cuidado, entende?
Esse é o atendimento multidisciplinar e é isso que a FER traz para o nosso pós, isso que a fisioterapia pós traz para o paciente. Bom, e antes você colocou, Fernanda, que surgiu a partir da observação da dor. Quando se fala em inovação, principalmente no contexto de fomentar, de inspirar, de estimular o processo de inovação, se fala muito em olhar para as dores, olhar para o problema que precisa de uma solução. E aqui você trouxe o case, né? Exatamente. Olhar para a dor do paciente e buscar formas de diminuir o impacto, a dor, o desconforto todo. Agora, quais são essas técnicas? Eu sei que você já falou que precisa de mais de 1 hora para falar de todas, mas se você puder trazer 1 ou 2 exemplos do que foi trazido no palco também, para que as pessoas compreendam o que são essas inovações e essas técnicas que são aplicadas e também possam ter aí uma compreensão, porque nem sempre a inovação se trata de uma alta tecnologia. Exato. Nada adianta tu ter um equipamento de alta tecnologia e não saber utilizá-lo. Ou, né, utilizar ele de qualquer jeito. É que hoje em dia está tudo muito fácil e de fácil acesso. Então, qualquer um hoje pode comprar um equipamento, qualquer um pode comprar um tape, qualquer um pode comprar um laser e sem saber utilizá-lo. Então, tá tudo... No mercado negro, meu Deus, conseguem coisas assim inimagináveis. Então, hoje em dia, a responsabilidade técnica, né, eu acho que é o principal quando tu vai contratar um serviço. É capacitado? Tem competência técnica para fazer isso? Se acontecer uma coisa comigo, eu vou ter suporte? Né? O paciente tem que pensar isso. A gente, na verdade, já adianta e já dá tudo isso. Olha, a gente vai te acompanhar, né, no pós-operatório, porque é o momento mais crítico, a gente vai te dar suporte, a gente vai dar o telefone, né? Porque cirurgia é uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe. E realmente trabalhar com tecnologia, voltando à tua pergunta, e tecnologias, como tu disse, nem sempre é algo, né, tecnológico, de um aparelho. Né? Às vezes a pessoa pensa, é um aparelho caríssimo que foi desenvolvido. Às vezes é uma órtese que eu confeccionei no meu consultório, especialmente, né, Maria, para o paciente naquele momento, para aquela situação. Explica o que é uma órtese. Sob medida. Para quem nos acompanha e não é da área da saúde, não está familiarizada. Órtese é qualquer coisa material, um suporte, né, que a gente se utiliza para melhorar alguma condição. Exemplo, se a Maria fez uma lipoaspiração muito grande nas costas, a gente sabe que ali vai encher d'água, que é o seroma, né? E a gente precisa reduzir esse espaço morto, que a gente chama, não deixar a água chegar ali. Então, a gente, além da malha, além do taping, às vezes a gente precisa de uma órtese, que é uma placa. Pode ser na forma de uma placa, né? Tanto que as placas, hoje em dia, já estão, pelo menos até onde eu conheci, na 5ª geração. Então, elas já avançaram muito. Materiais altamente tecnológicos para cada vez dar menos irritação na pele, para estimular a microcirculação, para ser mais confortável, para fazer a compressão no lugar certo, na maneira certa, na hora certa, no lugar certo, para não comprometer a cicatrização, porque às vezes a órtese está em cima de uma incisão cirúrgica, quando é região abdominal, né? E essa área é uma área altamente crítica, né? De que a gente chama de sofrimento, que é uma área que tudo pode acontecer e a gente fica ali olhando, observando o tempo inteiro. Então, materiais hoje em dia cada vez mais tecnológicos, como as órteses, né, podem sim ser considerados uma inovação. Né? E são, na verdade, uma inovação. Os lasers, assim como eu posso acelerar um processo metabólico, eu posso queimar um paciente, eu posso trazer lesões gravíssimas. Então, eu tenho que saber usar. E não só saber usar o aparelho. Ter um critério clínico de avaliação para saber usar na hora certa, o estímulo certo, com a dose certa. Porque senão também eu posso comprometer essa cicatrização. É a confiança no profissional. Você falou no palco sobre a questão da conexão humana, né? O que não vai mudar, que foi a pergunta que fechou o debate no palco. O que não vai mudar num mundo que tudo muda. E você falou da conexão, da confiança no profissional. Doutora Maria Cláudia Piccoli, o que fez
abrir mão de um dia, porque a Fernanda ontem se sentiu mega orgulhosa ao saber que a médica cirurgia plástica estaria aqui tirando o dia, encontrando um jeito de organizar a agenda para estar aqui prestigiando. É por saber desta importância da presença, da conexão, você deve sentir isso com os seus pacientes, né? O quanto essa confiança facilita as coisas. Lu, infelizmente sim, eu tenho colegas que não acreditam nesta nova mudança, nesta novidade que realmente traz muito benefício. A minha mãe operou a questão de 2 ou 3 anos atrás em Passo Fundo, uma cirurgia estética, e eu bati na porta do cirurgião dela pedindo, vamos fazer tape, vamos chamar uma fisio especializada. Ele só cedeu para mim porque eu sou colega, mas ele não usa de rotina nos seus pacientes. Então, eu imagino que os cirurgiões mais novos, essa geração que vem depois de mim, já vem mais aderida porque entende. Então, a nossa luta, realmente, o mérito da FED é trazer isso para o Gramado Summit. Eu tenho total percepção da grandiosidade disso, como é que eu não ia vir, né, Fê, te prestigiar. Então, sem precedentes. E sem dúvida que eu estaria aqui para poder prestigiar esse momento. Então, e essa conexão e essa ligação que eu tenho basicamente com a FER é porque a gente tem um modelo de atendimento muito parecido. Lu, e isso, eu não sei se isso se aprende, eu acho que isso você tem no coração. Eu acho que isso você traz de berço, você traz de casa, que é o pegar na mão, que é a escutativa, que não é mais e a Fê falou muito bem, e eu postei no meu story um ao vivo dela. Quem não viu e quer ver, vai lá no meu story, eu vou deixar salvo. Bom, ela também fez várias publicações. A gente tem esse perfil parecido. A gente nunca combinou isso. Pelo contrário. Sim. Exato, e o paciente percebe esse estilo de atendimento que é muito similar. A gente fala a mesma linguagem sem mesmo se conversar, e daí o paciente entende que é uma coisa, que é um grupo, que é um time, que é uma equipe que trabalha em prol dele. Pois não. Quer dizer, eu não sei trabalhar se não for assim, se não for dessa forma. Eu não sei ser imparcial, eu não sei ser fria. Não é meu tipo, e eu não vou trabalhar se não é se envolvendo. Então, sim, eu estou em contato com o paciente em domingo, em sábado, em feriado, à noite, né? Porque, como é que será que tá a fulana? Como é que será que tá a fulana? Às vezes eu ligo, Maria, tu viu a fulana? Como é que tá, né? Imagina a segurança que isso todo passa para o paciente, né? Agora, como apresentadora do programa Mais Elas, na Popular, podcast, envolvida nestes eventos, grupos de mulheres empreendedoras, eu não posso deixar de expressar a minha alegria, meu orgulho ao ver mulheres, especialmente do Vale do Taquari, no palco da Gramado Summit. Estive prestigiando a Jaque Hartmann também na tarde de hoje. A gente ver que o quanto isso, talvez a gente nem se dê conta da dimensão disso, né? Como você se sente em relação a essa representatividade? Porque quantas mulheres poderiam estar neste palco, né? E talvez não tiveram oportunidade, e o quanto a tua participação pode inspirar novas profissionais das mais diferentes áreas a se sentirem dignas, merecedoras de estar compartilhando conhecimento aqui. Meu Deus, eu vou me emocionar agora. Assim, essa semana toda eu venho recebendo muitas mensagens de pacientes, de pessoas que já foram pacientes, né, de amigas, de conhecidas, de gente que eu não conheço, né? E hoje, então, meu celular tá assim, ó, repleto de mensagens. Vai precisar uma semana para responder. Repleto de mensagens justamente por dizer obrigado por estar aí, me espelho em ti. Um dia eu também vou chegar. E eu faço questão que cheguem, sabe? Porque a gente tem tanta coisa boa para falar, a gente tem tanta forma de inspirar, né? De outras áreas, não importa. Mas simplesmente ajudar a dar um start que daqui a pouco estava adormecido. Nossa, isso
Não tem presente melhor, não tem. E eu quero aproveitar e chamar aqui para nossa conversa mais uma mulher que eu admiro e que esteve na plateia prestigiando a Fernanda e que está aqui também participando e que eu sei que defende muito estes movimentos e que já impulsionou muitas mulheres a mostrarem o seu talento, a se encorajarem e participarem, estarem em diferentes espaços. Como você, Ariete Versteeg, da Hassmann, que está aqui participando também, se sentiu estando ali na plateia, vendo a Fernanda no palco? Nossa, em primeiro lugar, ver a tua melhor amiga alcançando esse momento. Eu acompanhei desde o ano passado com ela, e então... Para mim, eu me senti no palco junto com ela, de verdade, assim. É como se tivesse um pouquinho de cada uma de nós, né? A Maria, eu e tantas outras que convivem com a Fernanda e conhecem essa conexão. Eu falei isso hoje ainda numa outra situação, né? Ela conecta de verdade as pessoas, né? E eu acho que até nós aqui, né? Essa conexão... ela acontece o tempo todo e é o que eu vinha conversando com a Lu também, né? De estar conseguindo passar a mensagem de chegar onde ela tem que chegar, sabe? De passar com uma coisa genuína, de não é só estar falando o que todo mundo está falando do mesmo. Então, tenho muito, muito orgulho de todo o trabalho que todas as mulheres vocês têm feito, né? Eu não tenho participado, não sou tão ativa nos grupos que vocês construíram no Vale do Taquari, mas sou uma entusiasta de empoderamento feminino, enfim, e tudo que eu puder fazer para auxiliar um pouquinho que seja na transformação das mulheres, eu também tô à disposição. Que bacana, é esse o movimento, né? Porque quanto mais nos unirmos enquanto profissionais, Exatamente. enquanto mulheres, para impulsionar umas às outras e apoiar, sim, nos momentos também desafiadores que fazem parte, com certeza vamos criar muitos espaços de compartilhamento de conhecimento, como esse maravilhoso evento em que a gente está. Ariete, mais algum ponto que tu gostarias de compartilhar? A tua percepção aqui deste primeiro dia de evento? É meu primeiro Gramado Summit, né? Então eu também estava numa expectativa do que esperar, né? Eu não trabalho exatamente numa área com inovação, né? Com tecnologia, mas sou da área de finanças, né? Então é uma área mais tradicional, mas obviamente todas as áreas têm oportunidade de inovar, né? Então eu tô bastante empolgada, eu sou muito movida a esses estímulos que eu recebo. E até comentei antes da palestra da Fernanda que eu tinha vindo de uma que eu considerei uma das melhores palestras que eu já vi na vida, né, de um vice-presidente do Icatu. E ele não fala sobre seguros, né, ele fala sobre o tempo, né, sobre a percepção do tempo, sobre prestar atenção e bem, né, nessa linha do que eu falei também, de falar aquilo que chega, que toca, que transforma, né. Foi muito legal também, então tô com altas expectativas. Aí vou ficar até sexta-feira, até a última palestra. Para aproveitar ao máximo. E a Ariete, eu digo que também é uma mulher que me inspira, porque ao vê-la, né, da área de finanças, com experiência internacional, aí se desafiando, indo morar, não sei quantos dias você foi para os Estados Unidos representando a empresa? Quase 2 anos. Quase 2 anos nos Estados Unidos, trabalhando pela expansão da Hassmann, né, Isso indústria de imigrante, aí uma potência, né, na economia regional e que gera emprego para tantas famílias, né? Então olha a força disso, né? O quanto às vezes a gente menospreza, a gente não se dá conta do quanto isso impacta a vida de outras pessoas. Então, parabéns e obrigada por estar junto com a gente aqui. Obrigada e que bom que estamos todas aqui tendo essa oportunidade, esse espaço. Obrigada demais, Lu e Grupo Popular também por dar esse espaço para nós. Obrigada. E Fernanda, qual a tua percepção do evento até aqui e a tua mensagem final aí, teu sentimento neste dia após a missão cumprida aí no palco?
Olha, eu acabei de descer do palco, tá? E tô aqui, então eu ainda tô dando choque, gente. Não deu eu tô tempo, tá elétrica. na adrenalina ainda. Ainda tô na adrenalina. Eu tô muito feliz e realmente, assim, me senti com cada um de vocês um pouquinho lá no palco comigo, porque eu me senti representando a mulher empreendedora, a mulher gaúcha, a mãe, a que deixa os filhos lá para vir fazer algo diferente e realmente inspirar, quem sabe, outras mulheres ou colegas a também estarem aqui, também fazerem o seu diferencial. Que bacana, e vou pedir que a doutora Maria Cláudia Piccoli volte aqui para também finalizar com a gente com a tua percepção deste primeiro dia de evento e agradecendo por estares aqui conosco também neste bate-papo. A gente que adora a tua presença, Lu. A gente olha para a Lu e já abre um sorriso, né? Já quer dar um abraço, porque é tão gostoso ouvir e a forma como ela se comunica é tão gostoso, né? Da gente estar por perto. Eu estou ainda um pouco impressionada com o tamanho disso e esse take que vocês pegaram daqui foi fantástico, porque a gente consegue ter uma ideia da grandiosidade. Do alto, né? Primeira vez que eu venho, infelizmente amanhã eu já tenho que buscar as crianças no colégio, então eu vou ter que voltar, amanhã de manhã talvez eu passe, mas é uma grande oportunidade para ver, ser visto e poder mostrar o que está se fazendo. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite de compartilhar aí com a gente, trazer para nossa audiência um pouquinho do que se teve aí em um dos tantos palcos da Gramado Summit. Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por vocês conseguirem transmitir, para quem não pôde estar aqui, um pouquinho do que está acontecendo aqui hoje. E porque a audiência de vocês é gigante e desta forma as pessoas também conseguem participar um pouquinho desse movimento todo. E quem quiser entender mais sobre este trabalho aí, tem o podcast, Exatamente. podcast da Fernanda, que traz aí a participação de muitos profissionais trazendo conteúdo na área da saúde. Isso aí, e aguardem porque esse mês vai ter muito conteúdo interessante. Bacana. Painel popular direto da Gramado Summit, neste momento, então, trazendo aí as novidades e inovações na área da saúde. Um forte abraço a todos, a qualquer momento a gente volta com mais informações.